Por que as pessoas desistem? Eu vou te contar uma coisa hoje que eu tenho certeza que ninguém nunca falou para você. Basta você acompanhar o vídeo e no final você vai aprender algo que você nunca aprendeu ainda em toda a sua vida, tá bom? Eu sou o Lê Moraes e eu tô aqui para te contar uma das sabedorias milenares que mais ajudaram as pessoas a conquistar coisas na vida e ajudaram muitas pessoas a não desistir também. E essa sabedoria que eu vou falar para você é um grande motivo para você poder curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá? E lembre, depois ativa o sininho, porque a gente sempre terá alguns conteúdos que vai ajudar você na sua vida. Muito bem, do que eu estou falando? De uma grande sabedoria que está ali bem escondidinha, de uma maneira discreta, no livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu. E tem uma frase muito interessante lá, que passa despercebida de muitas pessoas. A frase diz o seguinte: conheça-te a ti mesmo e conheça o inimigo, e assim não tema o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, uma derrota. Se você ao mesmo tempo ignora você e o seu inimigo, você somente colherá derrotas. Quase ninguém sabe a grande sabedoria que está por detrás dessas palavras, que é isso que eu vou contar para você hoje. E no final eu tenho certeza que você terá uma grande surpresa. Muito bem, quando Sun Tzu traz essas palavras, passa despercebido por muitas pessoas. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: autoconhecimento. Quando as pessoas conhecem aquilo que é bom para elas, quando elas conhecem os seus valores, quando elas conhecem os seus próprios comportamentos, as pessoas têm grandes vantagens. Certa vez, um mentorado me fez a seguinte questão: por que tem pessoas que elas sobem grandes patamares na vida empresarial, por exemplo, e outras que elas não desenvolvem tanto, sendo que fisiologicamente temos as mesmas capacidades, talvez a mesma probabilidade de inteligência, pelo menos fisiologicamente, a mesma quantidade de neurônios. Por que tem essa diferença tão grande? E a minha resposta para ele foi o seguinte: olha, ninguém sabe, mas as pessoas que mais crescem no mundo, elas desenvolvem o seu autoconhecimento. Quando as pessoas investem para se conhecer, elas crescem mais rápido que outras. Como assim? Isso é um segredo? Não, está aí à disposição de todo mundo. Você conhece qual é o seu padrão de comportamento? Alguma vez você parou para pensar e estudar sobre, por exemplo, os temperamentos? Estudar a sua personalidade? Estudar uma série de outras ferramentas e abordagens que faz você entender mais sobre você? Pois é, quem não estuda sobre a si mesmo, não conhece os seus potenciais, seus pontos fortes, seus pontos fracos, essa pessoa muito provavelmente não vai crescer na vida. Será que é o seu caso? E aí, você conhece você? Você conhece qual é o seu padrão de comportamento? Você conhece qual é o seu padrão de personalidade? Porque se você não conhece, eu sinto muito te dizer, mas provavelmente você não vai crescer muito na vida. E Sun Tzu, quando coloca isso, ele não coloca de uma maneira superficial. Sun Tzu fala isso de uma maneira categórica. Conheça a si mesmo. Se você se conhece bem, mesmo que você não conheça o seu ambiente, você terá uma grande vantagem. Você sabe quais são os momentos que você explode com a sua raiva, quando você perde o controle? Você sabe controlar as suas raivas? Você sabe controlar as suas frustrações? Se você sabe fazer isso, você tem uma outra grande vantagem, toda ela ligada ao autoconhecimento. Quando Sun Tzu fala de conhecer o inimigo, tá? No contexto dele é um contexto de guerra. Mas se a gente trazer essa reflexão para o nosso dia, sabe o que é conhecer esse inimigo? Todo o ambiente fora da gente. Por exemplo, você conhecer quem são de fato seus pais, quais são os valores que eles defendem, quais são os padrões de comportamento, quais são os pensamentos que eles carregam na vida. Você conhecer a pessoa que você se relaciona, seu namorado, namorada, esposa, esposa, amigos. Quando você entende quais são os valores, os padrões de comportamento, as estruturas mentais que eles têm, é mais fácil de você se comunicar. Certa vez, uma cliente trazendo questões relacionadas ao casamento dela. Ela diz o seguinte: é muito difícil relacionar com o meu marido.
eu simplesmente disse o seguinte, vamos entender algumas coisas. Eu pedi que ela me dissesse algumas coisas sobre ele. E aí eu mostrei para ela, olha, pelo que você está me dizendo, ele tem esse padrão de comportamento, ele tem essa maneira de ver o mundo, ele tem esses valores. Então, que tal você observar agora, você mesmo observar quais são esses padrões dele e você se modificar para fazer ele entender aquilo que você está dizendo. Mas não é ele entender o que você está dizendo, você moldar o que você quer para a maneira como ele vai entender. Uma vez que ela entendeu qual era o padrão comportamental dele, a estrutura de pensamento, a personalidade, ela moldou a comunicação. E aí, a vivência com o marido ficou maravilhosa. E, obviamente, o marido ficou extremamente feliz. Porque ele falou assim, agora estou entendendo o que ela quer dizer para mim. Então, quando Sun Tzu fala conhecer o inimigo, é de uma maneira ampla. Aqui vamos adaptar para outro contexto. Um outro mentorado também, um grande empresário, ao explicar para ele essa frase de Sun Tzu, diz o seguinte, olha, você tem que conhecer de economia, você tem que entender de juros, você tem que entender de finanças, você tem que entender de pessoas, você tem que entender de marketing. Quanto mais você compreender esse contexto fora de você, ou na linguagem do Sun Tzu, o inimigo, mais vantagens você terá. As batalhas serão mais fáceis. Tem uma história do Sun Tzu que ele vai contar mais ou menos o seguinte. Tinha um grande general e, como todo o seu grupo de batalhas, tem ali os cavaleiros, tem os arqueiros, tem aqueles que vão em lança, então tem os grupos separados. E um grande general percebeu que os seus arqueiros eram muito ruins mesmo. Então ele, tendo toda honestidade, olhando para ele, para autoconhecimento, então ele percebeu que eu tenho um grupo de arqueiros muito ruim, mas eu tenho uma cavalaria muito boa, eu tenho o pessoal da lança aqui que é muito bom. Uma vez que você entende quais são os seus pontos fracos e você é honesto com ela, você pode tornar o seu ponto fraco um ponto forte. Por exemplo, o que aconteceu no caso desse general lá? Ele pegou os arqueiros e colocou eles na frente, o ponto fraco na frente. E boa parte dos cavaleiros e outros guerreiros de lança, ele escondeu no mato, nas matas adicionais ali, próximo. E aí, quando o exército inimigo veio, o exército viu um exército desse general muito pequeno, e os arqueiros soltando flecha antes da hora. A flecha, ao invés de ir para frente, ela ia para o lado, caía, e o grupo inimigo começou a rir disso. E aí, o general de lá, sem perícia alguma, pelo ímpeto do ego dele, deu ordem de batalha de ataque direto. Não se faz isso. Mas ele, tomado pelo seu ego, falta de autoconhecimento, soltou o exército assim. E aí o que acontece? Quando o exército inimigo começou a vir se aproximar daquele grupo de arqueiros ruins, os arqueiros melhores que estavam atrás passou à frente. Os arqueiros ruins pegaram espadas e saíram para o lado. De um lado veio a cavalaria, de outro lado veio a lança e fechou o exército inimigo e acabou. O que essa história diz pra gente? Que quando eu tenho autoconhecimento, eu não tenho medo de mostrar as minhas sombras, mostrar meus pontos fracos, inclusive eu admito meu ponto fraco para que alguém faça por mim ou para que alguém me ajude. E aí eu dou oportunidade dos meus pontos fortes também e em direção a um resultado esplendoroso. Por isso que Sun Tzu, eu acredito que ele fala de maneira extremamente acertada. Se você se conhece e você conhece o inimigo, não temos resultado sem batalhas. Se você não conhece o inimigo, mas você se conhece, sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos, sabe onde te frustra, sabe, você conhece a história da sua vida, você sabe quais são os seus valores, quais são os seus objetivos, a metade dos seus objetivos com certeza você vai conseguir conquistar. Viu? Aposto que ninguém nunca tinha dito isso para você dessa maneira que eu estou dizendo. Conheça-te a ti mesmo, conheça o inimigo, ou seja, conheça tudo que está à sua volta, as pessoas, a economia, a sociedade, a cultura, a educação, e você vai ganhar todas as batalhas que você quiser na sua vida, independente do que você queira. E a grande lição que eu aprendi e que vou compartilhar com você de tudo isso é: nunca se canse de conhecer a si mesmo. Todos os dias, observe seus pensamentos, veja o quanto você cresce. Tá? Vou te dar um presente para você carregar no seu dia a dia, que esse é o grande presente que eu tenho para minha vida. Sempre se pergunte o que você aprende com isso. Então, se acontece alguma coisa que te deixou frustrado, se pergunte: o que eu aprendo com isso?
O que a frustração está querendo me ensinar? O que essa experiência que eu vivi, que levou eu a ficar frustrado, pode me ensinar? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com as pessoas agora? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com os meus sentimentos, os meus valores agora? Se eu tenho um objetivo, qual é o papel dessa situação e da frustração que a situação me trouxe, que vai levar agora para o meu futuro e para os meus objetivos? Quando você faz essas perguntas, o mundo todo muda. E aí você tem uma grande vantagem. E a gente volta no Sun Tzu. Conheça você, conheça o seu inimigo. Não tema o resultado de 100 batalhas. E peço para você, mais uma vez, curta, compartilhe, comente, tá? E coloca nos comentários o seu grande aprendizado. Coloque aí nos comentários algo que você acha que vale muito a pena, porque pode ser um próximo tema para a gente trabalhar aqui no canal. Eu tenho certeza, quando você curtir, quando você compartilhar, quando você comentar, o YouTube vai levar para muito mais pessoas. E muito mais pessoas vai conseguir agora, a partir dessa reflexão do Sun Tzu, ter uma vida muito melhor. Tá? E eu agradeço muito você estar acompanhando aqui. E lembra, marca o sininho, porque no próximo vídeo você já vai ser avisado, tá bom?